Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Adilson Neves e hoje quero usar o vídeo para responder uma pergunta que foi dirigida a mim por uma membra da nossa comunidade Shekinah. Ela pergunta sobre o anticristo. Bom, como sempre, Bíblia na mão e as anotações que eu tive que fazer para dar uma sequência nessa, uma espécie de roteiro para isso aqui. Bom, anticristo é um tema extremamente polêmico da Bíblia, tá? Tanto sob o ponto de vista teológico, sob o ponto de vista de entendimento, né? Mas isso não é de agora, não. Desde os primeiros séculos da igreja, sempre teve essas dificuldades de entendimento, né? Como ele se manifestará, quem é o anticristo, né? Essas são as perguntas mais comuns que a gente escuta por aí. E não há unanimidade, né? Já foi aí tema de filme, né, novela, recentemente na televisão aí, na Record. Muito bem. Vamos começar entendendo o que significa a palavra anticristo. Então, significa o quê? Assim, em português. Contra Cristo, ou seja, rival de Cristo, adversário de Cristo, contra, né, o que Cristo representa, que quer ficar no lugar de Cristo, que quer substituir Cristo. Então, anticristo é uma oposição sistemática a Jesus. Seria uma forma mais fácil de entender. O que a Bíblia diz do anticristo? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento descreve alguns aspectos desse anticristo, né? Então, existe algumas referências no Antigo Testamento, principalmente o profeta Daniel, ali no capítulo 7, e depois Jesus vai citar no sermão escatológico, lá em Mateus 24, que é esse que fala aí do princípio das dores, também é retratado no Evangelho de Marcos, capítulo 13, aconselho todo mundo a ler isso sempre, e também em Lucas 21. Muito bem, então tem informações disso nesses três evangelhos, só João que não fala disso. Então, Jesus está falando exatamente de algo que vai acontecer mais à frente, né, no futuro, tá? Nesses três textos. No livro de Daniel, o profeta Daniel teve uma visão acerca desse anticristo lá no capítulo 7 do seu livro, onde ele vê 4 animais que subiam do mar, leão, urso, leopardo e um outro terrível e indescritível, que representa os 4 reinos. Está em Daniel 7, de 1 a 18. Então a visão prossegue e nos versículos seguintes, Daniel fala sobre um pequeno chifre que surge entre os 10 chifres de um quarto animal. E nesse pequeno chifre havia olhos como os de um homem e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 7, verso 8. E a partir do versículo 20, nós temos aí uma descrição um pouco mais detalhada desse chifre, condizente, segundo muitos teólogos, a atuação do anticristo. Então, vamos ler aí esse versículo. Eu anotei ali. Então, tá lá. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, então, contra nós, e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Olha aí o reino, hein? Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos, e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Então, Daniel 7, de 21 até o 25, vai falar exatamente essa visão extremamente profética, extremamente escatológica. Bom, é possível que essa profecia tenha realizações múltiplas, diversas, né? Alguns estudiosos concordam que esse pequeno chifre
simboliza o aparecimento do anticristo, sendo aí então a primeira referência bíblica desse tema, né, desse personagem escatológico. Também Daniel 9, 27, o 11, 31, no versículo 31, e o capítulo 12, um capítulo muito bonito, Daniel 12, versículo 11, tem passagens onde claramente é aplicado o princípio da profecia de múltipla referência, que arremete, aponta a essa pessoa desse anticristo, né, que virá, né, que está existindo, né, existirá em um tempo que nós não sabemos exatamente qual é, sabemos que é mais à frente. Então nós vamos ver isso nesse contexto do livro profético de Daniel. No sermão escatológico de Jesus, agora eu já saí lá de Daniel, cheguei em Jesus, principalmente o texto de Mateus 24, que eu já fiz um estudo aqui nesse canal sobre isso, né, na questão do coronavírus. Vemos que Jesus, primeiramente, faz uma aplicação do texto ao imperador Tito, que destruiu Jerusalém por volta de 70 depois de Cristo. Ele faz diretamente uma referência e figura um tipo de anticristo, está ali nos versos 15 até o 20. Porém, nos versículos seguintes, ali no 21 e no 22, o pano de fundo, né, da profecia de Jesus deixa de ser a destruição do templo de Jerusalém, que viria a acontecer depois, e passa também a referir a um período futuro, ao qual haverá uma tribulação nunca vista na terra. Olha o texto, Mateus 24, 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então ele fala aqui de uma coisa muito terrível, que vai acontecer uma vez só. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, olha aí, os escolhidos, que somos nós, serão abreviados aqueles dias. Então, repetindo, Mateus 24, 21 e 22. Então, depois de Jesus falar isso no Novo Testamento, somos advertidos depois dessa manifestação desse anticristo. Está nas epístolas de João. Veja bem, João não fala no Evangelho, mas lá nas epístolas ele deixa algumas pistas. Então, o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, escreveu também algumas cartas. E nas cartas ele deixa claro algumas pistas a respeito do anticristo final. Olha o que ele fala. 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Ele está falando do anticristo. Depois, ele continua em 1 João 4, 2 e 3. Olha o que ele diz. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo. Olha, referência clara aí. Do qual já ouvistes que há de vir. Então ele está dizendo que vai vir ainda. E eis que já agora está no mundo. E aí ele diz que já existe ele no mundo, que ele está por aí. Muito bem. Aí ele continua em 2 João 1,7, fala assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então, 3 citações claras desse anticristo feita pelo apóstolo João nas epístolas, tá? Paulo também vai fazer uma referência, né, nas epístolas dele. Quando ele escreve a Tessalonicenses, ele também deixa uma pista aqui. É um texto um pouco longo, mas vale a pena a gente ler. Olha, ora irmãos, rogamo-nos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Está falando de Jesus aí.
E agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Estou lendo aqui. Porque já o mistério da injustiça opera. Então ele faz como João, olha, ele diz que o mistério da injustiça já está operando. Somente há um que agora o retém até que do meio será tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Observa bem. Então, percebe que ele fala que na vinda de Jesus ele vai soprar e vai aniquilar. A esse cuja vinda é o segundo e a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então está falando de um espírito enganador aqui, típico de Satanás, né? E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, 1 e 2. Aí é Paulo falando do anticristo. Então Paulo está aqui explicando que haverá um período de grande apostasia e que haverá uma pessoa específica que será adorado pelos incrédulos, fará falsos milagres, se manifestará em algum momento determinado e, por fim, será destruído por Cristo na sua segunda vinda. É isso que está inferido aqui, tá? Pelo menos é o que deixa transparecer analisando o texto, que eu quero que você leia em casa também. Aí depois vai aparecer o anticristo do Apocalipse. O livro de Apocalipse descreve aí de forma clara a atuação do anticristo ali no capítulo 13, né? Chamando ele de besta. Aí é João de novo. Agora João, o apóstolo, já lá na ilha de Patmos, né? Que Jesus aparece para ele e começa a explicar uma série de coisas para ele lá na ilha, quando ele está preso, né? Nessa prisão romana, nessa ilha, e aí Jesus aparece e começa a passar para ele uma série de coisas. Eu também vou ler o texto aqui, Apocalipse 13, de 1 a 9, olha só. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como as de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder. Esse dragão aí é Satanás, isso aí está claro. E o seu trono e grande poderio. Então fica claro que haverá um trono, que o próprio Satanás vai dar para essa besta um trono, né? Em algum lugar e com grande poderio. Isso está bem claro aqui. Eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então Satanás transfere o poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, né? Então um detalhe que fica aqui é blasfêmia. Então ele vai blasfemar contra Deus. E deu-lhe o poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então vai ser uma blasfêmia contra crente, contra Jesus, contra anjo, contra querubim, contra o trono de Deus e contra Deus também e contra o Espírito Santo. É uma blasfêmia geral. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Então vai guerrear contra os que são de Deus e vencê-los. Né? Essa aqui que é a parte complicada. E deu-lhes o poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então vai ser uma coisa devastadora no mundo todo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aí é aquilo que eu já expliquei, que Jesus já existiu desde a fundação do mundo. Aqui repete isso e diz que todos que adoraram essa besta, né, porque não tinha um nome inscrito no livro da vida. Então que esse é o grande trunfo do crente, é ter o meu nome escrito lá no livro da vida, né? E aí ele termina dizendo assim: se alguém tem ouvidos, ouça.
vai dar uma diferença daqui ou dali, de uma versão de Bíblia aqui, NVI, uma Bíblia mais corrigida, mais atualizada, mas o cerne do texto é sempre o mesmo. Então, perceba aqui a incrível semelhança entre essa visão em Apocalipse e a visão do profeta Daniel. Tem muita semelhança. Você vai pegar os dois textos e vai comparar. Na verdade, o que o apóstolo João viu foi um dos 4 animais, né, na visão de Daniel, lá atrás. Essa besta que sobe do mar. O mar nas profecias bíblicas significa muitas vezes, né, nações, povos, sistema político, agitação política, arrumação política, né? Como exemplo disso, só para a gente entender como é que a Bíblia é muito simbólica, o profeta Isaías usa o mar para descrever nações incrédulas. Quer ver? Eu anotei aqui no meu esboço, Isaías 57:20, olha, mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Aí já é o profeta Isaías fazendo uma alegoria simbólica, usando o mar para falar de nações. Então, aquele texto lá de cima pode significar, o mar pode ser nações. Muito bem, o anticristo surgirá, né, num período de turbulência política, né, globalizada, né? Ele surgirá no meio do caos, no meio das águas que agitam as nações e será adorado. Ele incorporará todo o poder e a crueldade dos grandes impérios do passado. Essa besta que sobe do mar possui várias cabeças e representa o poder perseguidor de Satanás incorporado em todos os governos e impérios ao longo da história. Eu só quero abrir um parênteses aqui para você que está agora assistindo esse vídeo. Você passou pelo processo aí do coronavírus, Covid-19, e aqui no Brasil, só vou citar o caso do Brasil, não vou entrar em outros detalhes, mas teve também em outros países, foi dada uma ordem para que todos ficassem em casa. E a gente pode ver no Brasil, muita gente que desobedeceu e foi para a rua, foi maltratado, massacrado, apanhou, foi preso, não importando se era homem, se era mulher, se era velho, se era grávida, se não era. Isso aconteceu. Observe que aqui é algo muito similar, né? As pessoas terão que obedecer a um poder, e esse poder é que vai dizer o que vai acontecer, o que não vai. Então veja bem, é um poder até perseguidor. E aí, o que aparentemente acontece é que esse poder morto ressurge em vida, a terra toda fica maravilhada, né? Ou seja, uma ressurreição, e essa besta toma diferentes formas, e no fim ela se manifestará na pessoa do que nós chamamos de homem da iniquidade, que Paulo descreveu, o anticristo agora já escatológico. Também a gente precisa perceber que na visão de João há uma aplicação prática na época em que Apocalipse foi escrito. O Império Romano e seus perversos imperadores estavam representados principalmente em Domiciano, um imperador terrivelmente opressor ao cristianismo, né? E que tinha fama de ser o Nero ressuscitado. Ele exigia ser reconhecido como um deus e era obrigatório o culto a esse imperador Domiciano, com pena para quem descumprisse a ordem, né? Com prisão, confisco de bens e morte, inclusive. Até lá naquele Coliseu romano, lá sendo comido por leões, esse tipo de coisa assim. Os sacerdotes do paganismo romano usavam técnicas ilusórias e até mesmo ventrílocos para causar admiração nas pessoas, a fim de que a adoração fosse direcionada ao imperador. Esse contexto histórico se adequa perfeitamente ao texto aqui que nós já lemos, né? É uma pré-figura do período final da história, onde a falsa religião, em todo o seu potencial humanista, direcionará as atenções para o anticristo, causando admiração e adoração a muitos, até porque acontecerão milagres, ressurreição e tal, e isso vai chamar a atenção das pessoas. Então, o que a gente precisa aprender? De forma bem resumida, tá? As características principais do anticristo de Apocalipse são: ele surgirá em um período de turbulência dentre as nações, está lá no verso 1. Ele será a incorporação do próprio mal, verso 2. Ele realizará grandes milagres, verso 3. Ele agirá e governará pelo poder de Satanás, versos 2 até o 4. Ele será temido e reconhecido pelo mundo como alguém invencível, verso 4. Ele será adorado, do verso 3 até o verso 12. Ele perseguirá todos que se recusarem a adorá-lo
e fará oposição direta a Deus e à igreja de Cristo. Esse será o período final da grande tribulação que foi descrito por Jesus. Está nos versos 6 até o 15. Ele terá um número, e o número dele é 666, né? Muitos estudiosos, né, debatem o significado desse número 666. Certamente também houve uma aplicação prática para os irmãos das 7 igrejas da Ásia Menor, porém, que foram algumas cartas para essas igrejas, né? Porém, de forma geral, se biblicamente 7 é o número da perfeição bíblica, aplicado como um número de perfeição de Deus, o 6 é o número do imperfeito, ou seja, o número do homem, o número do fracasso, o número da queda desde o jardim do Éden. E por mais que você repita o número 6, ele nunca será um 7, né? Portanto, o número da besta é fracasso, fracasso, fracasso. Ele será a personificação do fracasso, da imperfeição e do oposto à perfeição que somente há em Cristo Jesus. E por fim, ele terá um poder limitado em um tempo determinado que lhe foi permitido agir. Quando esse seu tempo acabar, ele será destruído por Cristo e condenado eternamente ao lago de fogo. Está lá nos versos 5, e depois você vai complementar isso vendo Apocalipse 19, verso 20. Então, está aí a resposta de uma forma resumida para a nossa ovelha aqui da comunidade Shekinah. Espero que você possa ler esses textos todos que eu citei e aprender um pouco dele. Espero que as dicas que eu tenho dado aqui tenham oferecido a você uma oportunidade para entender um pouquinho o que é, quais são os textos que falam a respeito desse anticristo, que é colocado biblicamente, ele está na Bíblia e que ele se manifestará. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, isso cabe apenas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Nós somos apenas ovelhas de Cristo e queremos e pretendemos apenas obedecer e estar com ele durante essa ação desse anticristo. Que Deus possa te abençoar em mais este estudo, em nome de Jesus.